Mais uma vez, boa tarde, galera do YouTube. Aqui quem fala é o Josias Castor. E veio mais uma matéria que está incluída dentro do quadro Esclarecendo a Bíblia Corretamente. Tá bom? É todas as terças, quartas e sextas-feiras. São 3 dias. E hoje eu vou falar, gente... só um minutinho. Daqui a pouco, matéria nova do Cartas na Mesa, que aborda a seguinte questão: na sua opinião, qual tem sido a dificuldade do jovem a servir a Deus? Não perca que será impedido. Bom, eu vou ler aqui Lucas capítulo 10, versículo 19. Tem muitos crentes interpretando errado esse versículo por aí. Já vi pregações na televisão pregadores aí da mídia pregando errado esse versículo aqui. E hoje eu vou estar esclarecendo da maneira correta o sentido desse versículo aqui, que está em Lucas capítulo 10, versículo 19, que diz assim: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e isso vos fará dano algum. O contexto desse versículo, 2 versículos antes, que é o versículo 17, diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Só aí já dá para entender o sentido do versículo 19, o que Jesus quis dizer. Só que aí, o que é que os neopentecostais andam pregando por aí? Que é um pregador neopentecostal que falou uma bobagem, interpretando erroneamente esse versículo. Ele disse: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. É os animais. Viu? Ele pregou literalmente, de uma forma literal, que Jesus Cristo ia dar poder para pisar, para pegar numa cobra e pisar, para pegar num escorpião e pisar. Não, irmãos, vamos analisar a Bíblia, vamos ler o contexto da Bíblia, irmãos. Não está falando de animal. Jesus usou a serpente e as escorpiões de uma forma simbólica. Eu li o versículo 17, porque é a partir do versículo 17 que ele entra para o 19. Eu vou ler novamente. Lucas, capítulo 10, do 17 a 19. Aí vocês vão entender o que Jesus Cristo quis dizer em dar poder para pisar em serpentes e escorpiões. Olha aqui. Olha o que diz aqui. E voltaram os 70 com alegria. Eu estou lendo de novo esse versículo, para você entender. Dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E aí Jesus falou: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Jesus está falando, gente, de Satanás e seus demônios. Viu, amados? Serpentes e escorpiões, está falando dos demônios. Ele está falando daqueles anjos que se rebelaram contra Deus no dia em que o próprio Deus expulsou o diabo no céu. Ele está falando do animal. Mesmo porque, se você tentar pisar numa serpente... Agora eu estou falando do animal. Se você pisar numa serpente, é capaz de te morder. Se você pisar no escorpião,
O escorpião, a picada do escorpião é um veneno mortal. Picada de escorpião te mata. No mínimo te leva para o hospital. E você fica em estado grave no hospital. Jesus está falando dos demônios. Demônios que agem na terra. Demônios que agem nas igrejas. Demônios que agem nos lares, nas ruas, nas cidades, nos bairros, nos países, nos continentes do mundo. Aqui Jesus está falando de uma forma espiritual. Aqui Jesus está falando de batalha, de guerra espiritual. Jesus está falando para que você conheça o seu inimigo, Satanás, e combata pisando neles, expulsando em nome de Jesus. Então, amados, eu estou esclarecendo esse versículo porque eu já vi pastores pregando sobre isso de uma forma errada, e eu já vi falar muitas pessoas, mais precisamente as pessoas da época da minha conversão. Não, você não precisa ter medo de uma serpente. Jesus falou que ele deu poder para pisar na serpente. Irmãos, ele está falando do diabo. Ele está falando dos demônios. Vamos ler a Bíblia. É o que eu costumo dizer. A Bíblia não foi feita somente para ler. A Bíblia foi feita para examinar. Viu, amados? É para conhecer. É para você mastigar fundo. Exegese significa você conhecer a Bíblia a fundo. Viu? Isso é exegese. Tá bom? Então, gente, quando Jesus fala aqui, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, Jesus está falando dos demônios que operam nas regiões celestiais. Serpentes e escorpiões está falando aqui dos demônios que obedecem Satanás. Viu? Então, amados, está esclarecido o versículo. E esta foi a matéria que está incluída dentro do quadro Esclarecendo a Bíblia Corretamente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.